Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é 31 de dezembro de 2024 e nós vamos trazer um estudo hoje sobre o templo. O que é, na verdade, o templo? Igreja somos nós somos a igreja, mas também tem o templo. Tem dois templos, nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita em nós, e também tem o templo de pedra, que é o lugar aonde nós reunimos para a adoração ao Senhor. Quando a Bíblia diz assim que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, não quer dizer que é proibido você reunir em um templo, em um lugar para adoração. Quando a Bíblia diz assim que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, quer dizer que você não pode condicionar Deus a um lugar, a um templo feito de pedra. Deus ele quer habitar no coração do homem, mas é necessário um local para a reunião. Você pode reunir num templo de pedra, você pode reunir em debaixo de uma árvore, você pode reunir na sua casa, como tinha lá na época da igreja primitiva, tinha uma igreja na casa da irmã Áfia. É só vocês lerem lá em Filemon. Será que realmente é proibido reunir em um templo de pedra? Não, a Bíblia não ensina isso. Templo de pedra sempre existiu. Agora, denominações já é diferente. As denominações surgiram depois da Reforma Protestante. As placas denominacionais surgiram depois da Reforma Protestante. É uma questão de organização aqui na Terra. Para uma denominação funcionar, ela tem que estar registrada na Receita, é um CNPJ. Mas não quer dizer que é necessário você frequentar uma denominação. Vocês vão estar entendendo? Você pode reunir na sua casa, debaixo de uma árvore, em um templo onde se pregam realmente a palavra de Deus, porque a maioria dos templos hoje não se pregam mais a palavra de Deus. Então, a maioria desses templos estão profanados. Profanados. Profanados com luz negra, com costumes do mundo, com quadrilha de São João, essas coisas todas. Essas coisas todas que não é bíblico. É, profanado com Réveillon, que é hoje, né? 31 de dezembro, e por aí vai essa coiseira toda. Mas não é errado você frequentar um templo. O difícil é você achar um templo onde se prega a palavra de Deus genuína e bíblica. Na África se reúne debaixo de árvores, em templos feitos de pau a pique. Não tem nada a ver isso. O importante é adorar o Senhor. Eu vou repetir, quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, está dizendo que Deus não vai habitar nas quatro paredes, mas o templo é nós. Nós temos que estar reunidos em um lugar para que Deus venha habitar em nós. Deus ele quer habitar no homem, ele quer habitar dentro do coração do homem. Então, hoje em dia, esses templos luxuosos, tapete de veludo, essa coiseira toda, esses sons estridentes, esses sons ensurdecedor dentro do templo, você não entende nada o que é um louvor, é uma desorganização tremenda. E a palavra de Deus diz assim que que quando se é reunir, tem que reunir com ordem e decência. Então esses templos hoje têm sons estridentes, você não entende nada do que está cantando, o pregador vai pregar pronto, aquela gritaiada, aquela barulheira que você não entende nada. Então isso aí chama-se desordem, desordem. Mas o templo sempre existiu. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração.
Então eles reuniam todos os dias no templo de pedra, para adoração ao Senhor. Só que se você comparar esta igreja primitiva com essa igreja atual, é uma vergonha essa igreja atual. É uma vergonha. Em comparação com a igreja primitiva, é uma vergonha. Mas eles reuniam no templo. Eles reuniam ali ali era chamado de sinagoga. Sinagoga. Agora vamos para Atos 3. E Pedro e João subiam todos, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Então, todo dia, 3 horas da tarde, o Pedro e o João, eles iam para o templo chamado Formosa para fazer a sua oração. Então não é errado frequentar um templo, é errado você ficar em um templo onde não se prega a palavra de Deus. Vou repetir, não é errado frequentar um templo. O errado é você ficar em um templo aonde não se prega a palavra de Deus, aonde prega entretenimento, evangelho a gosto do freguês, evangelho do oba-oba, é o evangelho de rosa. Um templo onde os pregadores não confrontam o pecado não é um templo para você frequentar, meu irmão. Você tem que frequentar um templo que prega o evangelho bíblico. É difícil de encontrar, mas acha. Ainda acha ainda. Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Então não é errado. O templo sempre existiu. Agora as denominações é diferente. Surgiu a partir da Reforma Protestante. Então vamos lá. Outro texto bíblico está em Lucas. É muito interessante porque a gente tem que ser bereano, a gente tem que examinar a palavra de Deus. A gente não pode só dizer que é errado frequentar um templo e tal, que a igreja somos nós, e é verdade que a igreja somos nós, mas não é errado frequentar um templo. O errado é você não frequentar um templo onde não se prega a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu dirijo uma congregação e eu tenho um templo onde eu a reúno. Ali é onde nós a reúne para a oração, nós a reúne ali para fazer o culto, fazer a Santa Ceia. Não quer dizer que Deus está habitando lá naquele templo, ele habita em nós. Mas lá é o lugar de nós reunir. Então, vou repetir, quando Deus disse que ele não habita em templos, ele está dizendo que ele não vai habitar lá dentro das 4 paredes, mas ele vai habitar nas nossas vidas. Vocês vão estar entendendo? Lucas 4, por exemplo. Vamos para Lucas 4. Jesus, ele entra onde? Ele entra em um templo, em uma sinagoga. Olha, Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Então Jesus entrou em uma sinagoga, ele entrou em um templo, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então o templo é o local de nós ensinar a palavra de Deus. É como uma escola. O templo na verdade, o templo onde nós a reunimos é uma escola. É onde nós vamos reunir para ensinar a palavra de Deus. O problema é que a maioria desses templos hoje estão profanados e não se ensinam mais a palavra de Deus. Ensina balela, heresia, ensina festa junina, entretenimento, luz negra dentro do templo, costumes lá do mundo. Não é mais um culto a Deus, é mais uma reunião para reunir, para agariar fundos, como esse projeto de vida aí no início do ano, é para agariar fundos, para enriquecer esses cães gulosos. Esses caras são marqueteiros do evangelho, meus irmãos. Mas o templo sempre existiu. Vou repetir, o problema é que as pessoas estão usando esses templos para ficar rico, não para ensinar a palavra de Deus. Olha aqui, Lucas 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus. No templo de Deus, ou seja, numa casa aonde se reunia para adorar ao Senhor. Então o templo é um prédio
que se reúne para adorar o Senhor. O templo não é um salão. O salão é um local onde se reúne para fazer festa. Tem o salão do barbeiro, do cabeleireiro, da manicure, da pedicure. O salão para fazer uma festa de aniversário, né? Quem usa esse termo salão é o pessoal Testemunho de Jeová, mas nós falamos templo. É o local que nós reunimos para adorar ao Senhor. Agora, no momento que profanou o templo, profanou a casa, já não é mais lugar de adorar a Deus. São reuniões mundanas que não tem nada a ver com culto evangélico, não tem mais a ver com culto a Deus. Reuniões mundanas onde as pessoas gritam e assoviam. Aí já é mais um show mundano de Zezé de Camargo e Luciano. É o que está acontecendo. Hoje vai acontecer isso. As pessoas vão assoviar meia-noite, contextualizada com essa festa, ao Réveillon, ao Deus de duas caras. Não tem nada a ver com culto, adoração a Deus. Versículo 12, entrou Jesus no templo de Deus, ou seja, no local onde se reunia, né, na sinagoga, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. São os vendilhões do templo. E hoje não é diferente. Hoje tem os vendilhões do templo, faz as suas festas, as suas reuniões de final de ano, vende no templo. Os congressos, onde se vende ali no pátio do templo. Hoje só não vende animais, como faz o catolicismo romano. Mas nas chamadas igrejas evangélicas vende tudo. Ali na porta, ali vende. Vende bolo, churrasco, tudo ali vende. Eu fui desse sistema até o ano 2000 e eu saí porque eu não aguentei. Eu pagava caro para ser servo de Deus. Eu não aguentei. Eu trabalhava de frentista, posto de gasolina. Toda a vida eu fui frentista e trocador de óleo, de linha leve, pesada e motos. Então meu salário é pouco. Então como que eu ia dar conta de congregar nesse templo, nesse sistema? Eu fui da Batista, fui da Assembleia de Deus, né? Então, como que eu ia congregar nesses templos? Eu tinha que dar o meu dízimo, oferta, tinha que pagar para ser obreiro na sede, tinha que pagar para ser obreiro na minha congregação, do meu bairro. A minha esposa tinha que pagar para ser presidente de senhora na nossa igreja local. E aí depois, eu era frentista, ganhava salarinho com 3 crianças pequenas. Eu não aguentei, eu tive que sair, eu estava pagando caro para estar congregando nesses templos. Eu vou repetir para vocês, eu pagava para ser obreiro lá na sede, pagava para ser obreiro na minha congregação, dava o dízimo e ofertas, que o pastor colocava a faca no pescoço mesmo, eles colocam, faz o povo dar dízimo na marra. Tem gente que dá dízimo de medo de ir para o inferno, porque o pastor prega que quem não dá dízimo é ladrão, e ladrão não vai para o céu. Não é o nosso caso, a nossa igreja, nós não pregamos isso. Nós deixamos o povo livre, o povo é livre. O povo é livre para ofertar. O povo é livre para dizimar. Nós nunca pregamos dízimo na nossa igreja. É aquilo que Deus coloca no coração da pessoa. Então, depois de tudo isso, eles lambem até os ossos das ovelhas. Eles comem a lã, eles comem os ossos. Depois de tudo isso, preste atenção, meu irmão. Eu dava o meu dízimo, dava oferta, pagava para ser obreiro na sede, pagava para ser obreiro na minha congregação, pagava a taxa de senhoras para minha esposa, ser senhora, presidente de senhora na minha congregação. Quer dizer, eu já tinha dado o dízimo lá, então eu vivia do resto.
O resto era pouquinho, eu tinha 3 crianças pequenas, aí eu tinha que fazer a minha compra do mês. Aí eu comprava o meu feijão, o meu arroz. Aí quando tinha alguém que estava precisando lá no templo, ao invés deles pegar lá do templo e fazer uma cesta e socorrer o irmão que está necessitado, eles vinham aqui na minha casa pedir arroz, pedir feijão. Eu já tinha dado o dízimo lá e tinha tirado a minha despesa aqui para poder abençoar lá. É o que eles fazem. Então isso aí é saquear o povo. Isso aí é roubar o povo. Eles roubam o povo. Eles saqueiam o povo. Eles lambem a lã. Eles comem os ossos das ovelhas. Aí vinha a tal das festas. Vinha a tal das festas. Por exemplo, tinha um negócio de uma laranja lá. Campanha da laranja. Descascava a laranja. E aí você ia chupando a laranja. Cada semente você tinha que pagar um preço por aquela semente. Isso é roubo, meu irmão. Mas tinha irmão que era esperto e engolia a semente, né? Para dar o cano lá na igreja. Lá no templo. Por exemplo, ia fazer lá, por exemplo, uma pamonhada. Aqui em Goiás a gente faz muita pamonhada, né? Ia fazer uma pamonhada lá. Aí o irmão fulano de tal dava o milho. O outro irmão fulano de tal dava o queijo. O outro irmão fulano de tal dava o óleo. Aí fazia a pamonhada, né? A igreja não tirava nada do cofre, nada do caixa. Eram os irmãos que faziam aquela pamonhada. Aí na hora de comer a pamonha, você tinha que pagar. Você já tinha dado o óleo, você já tinha dado o milho, o leite. Depois você ainda tinha que pagar a pamonha. Isso é roubo, meu irmão. Então eles roubam, eles saqueiam o templo. O templo virou comércio, virou casa de comércio. E árvore de Natal dentro do templo, que é uma profanação. Colocava-se a árvore de Natal dentro do templo, eu lembro disso como hoje. Eu congregava na Assembleia de Deus, colocava a árvore dentro do templo, a árvore de Natal, aí você tinha que pagar para colocar as bolas. Cada irmão pagava uma taxa para colocar bola. No dia de desmontar a árvore, cada irmão tinha que pagar por cada bola desmontada. Chamava você para tirar a bola, você tinha que pagar uma taxa lá. É igual esse projeto de vida aí, ó, tem a taxa. Começa com R$ 50. Isso é um roubo, gente. Isso é um roubo, meus irmãos. Como é que o povo cai nisso? Isso não é bíblico. É muita ladroeira. E o povo passando necessidade. Eu não aguento ver isso mais. Árvore de Natal dentro do templo, aí você tem que pagar para tirar as bolas. Então Jesus ele entra no templo. Os templos estão profanados. Os templos estão profanados. A maioria estão profanados. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Eles vendem tudo no templo. Vende bolo, vende churrasco, vende pastel, vende tudo. Então, são marqueteiros do evangelho. Virou comércio. E compravam no templo e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles vendiam animais, como faz a igreja católica hoje. Leilão de animais. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esses templos deveriam de ser chamados casa de oração. Lugar de reunião para orar, como Pedro e João, como eu li no texto de Atos 3, Pedro e João subiam ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde, eles subiam para orar. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A maior parte desses templos hoje é covil de ladrão e salteador. Eles saqueiam tudo do povo, eles comem a lã das ovelhas, eles lambem a lã, eles chupam os ossos, chupam até o tutano. Acorde, meu irmão. Então, e foi ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Então, lá no templo, onde nós a reunimos para pregar o evangelho bíblico, lá no templo nós temos que a reunir para pregar o evangelho bíblico e curar enfermos, fazer a obra. Jesus disse, em meu nome curará os enfermos. Então é isto, meus irmãos. Eu queria trazer esse esclarecimento aos irmãos, porque tem muitos irmãos que decepcionaram tanto com
com denominações, com tempo, que não frequenta mais lugar nenhum e coloca todo mundo no mesmo barco. Não é todos os lugares que estão profanados, irmão. Eu faço parte de uma congregação pequenininha, Igreja Filadélfia. Quem já veio aqui a Anápolis me conhece, o irmão Jefferson de São Paulo já veio aqui, irmã Gersina de Goiânia já veio aqui, já veio irmãos de Brasília, né? O irmão Cristiano já veio aqui também, mas é a irmã Léo, lá de Goiânia. Então os irmãos que me conhecem sabem que lá no nosso templo, onde nós dirigimos, lá nós pregamos o evangelho bíblico e lá não está profanado. Lá não está profanado. Lá nós não profanamos lá não tem essas bagaceiras do mundo lá dentro não. Lá é Bíblia mesmo. Quem quiser ir lá e conferir, vai lá para conferir. Por isso que lá nós temos pouquíssimas pessoas, porque lá nós não pregamos o evangelho a gosto do freguês, não. Lá nós pregamos Bíblia. E o povo não quer saber de Bíblia. O povo não gosta de Bíblia. O povo gosta dessa balela aí do projeto de vida, que vai estar lotado agora, 12 dias lotado. Do dia 1º até o dia 12 de janeiro vai estar lotado. Mas no dia 13 não tem ninguém lá mais. É a campanha, eu costumo falar que é a campanha dos 10 leprosos. É os campanheiros, é os crentes campanheiros. Vida cristã não é 12 dias. 12 dias no tempo, que é a campanha projeto de vida deles lá. Vida cristã não é campanha de 7 quarta-feira, como eles fazem para encher tempo e arrecadar grana. Essas campanhas é para arrecadar grana. Isso aí é novena, meu irmão. Isso é coisa do catolicismo romano. 7 quarta-feira, 7 sexta-feira. Isso é novena. Eu era católico. Cada dia a santa estava numa casa. Então a igreja, ela está misturada com tudo isso aí. Os evangélicos estão misturados com o catolicismo romano. Isso não tem base bíblica, esse negócio de campanha, de novena. Ou Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, faz 7 dias de campanha que eu vou curar você. Ou ele falou lá pro Pedro e João falou pro cônjuge na porta do Templo Formosa lá, faz 7 dias de campanha aqui que eu vou te curar. Nada disso. Vida cristã é o que nós lemos. Todos os dias perseveravam no templo buscando a Deus. Vida cristã é todo dia, meu irmão. Vida cristã é todo dia no templo, buscando a Deus. Vida cristã é ser crente dentro de casa, dentro da família. Ser cristão é ser exemplo no meio da sociedade, lá na fila do banco, na fila do supermercado, no trabalho. Isso é vida cristã. Agora, ser cristão desse jeito aí, ser cristão de 12 dias, campanha projeto de vida, ser cristão 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, isso aí foi uma forma que criaram para encher o templo, para arrecadar comércio. São marqueteiros do evangelho. Não tem nada a ver com Bíblia isso aí. Não tem nada a ver. Então, meus irmãos, eu queria trazer essa mensagem, fazia dia que eu queria trazer essa mensagem. É um esclarecimento aos irmãos. Não é errado frequentar templos. Inclusive, esse negócio de desigrejado. Eu sou um desigrejado. Isso aí também é errado. Desigrejado é errado esse termo. Por quê? Porque a igreja é nós. A igreja é nós. Eu estou aqui falando no nome de Jesus, dentro do carro. Aqui agora é uma igreja. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 falando no meu nome. Você pode reunir debaixo de uma árvore, dentro do carro, na beira de um rio, em cima de um morro, no nome de Jesus. Deus, ele quer habitar em nós, no nosso coração. Como não é errado também frequentar um templo, onde se ensina a palavra, é uma escola, o templo é uma escola. Da mesma forma que você vai na escola para estudar, lá no templo, deveria de ser a escola. Ali você está ali para aprender as coisas de Deus. É um lugar para reunir, para aprender as coisas de Deus. Não para ficar pregando heresia e balela, igual esses camaradas fazem aí. Ó. Esses marqueteiros do evangelho aí, essa teologia da prosperidade, não tem nada a ver com Bíblia, não. Então, meus queridos irmãos,
Nós estamos reunidos no nome dele, no nome de Jesus. Ele quer habitar aqui no nosso coração. Ele quer habitar aqui dentro. É aqui que ele habita. Então não é errado frequentar um templo. Desde que você frequente um templo que ensine a palavra de Deus. Eu queria trazer esse esclarecimento aos irmãos, porque esse termo desigrejado, como eu disse, é um termo errado. Se você não frequenta um templo, você não é desigrejado, você é um destemprado. É diferente. Tá vendo? Não é um desigrejado, você é um destemprado. Você não frequenta templos. Mas você lê a Bíblia, você é crente. Agora, eu creio que você deveria de frequentar um templo bíblico, onde se ensina a palavra de Deus. Para quê? Para você ali ter comunhão com os irmãos, não é? Para você ali poder participar da Santa Ceia, para você poder estar ali aprendendo a palavra de Deus, né? Orando, jejuando, buscando. Agora, você pode fazer a Santa Ceia. Você pode fazer a Santa Ceia em uma reunião na sua casa, também pode. Chama um obreiro, um presbítero, um evangelista, um pastor, faz a ceia. Não tem nada a ver. Agora, o que eu não concordo de forma nenhuma, o pastor João não concorda. Alguns irmãos já me pediram, muitos irmãos da nossa família, João Peixoto, família Lidene Peixoto, família Viva com Deus, já me pediram para fazer uma ceia online. Porque tem irmãos que congregam, que moram em outras cidades, em outros países, que nos acompanham e gostariam de cear, mas estão destemprados, não frequentam templos. Por quê? Porque a maioria dos templos não pregam a palavra de Deus. Não pregam mais. Então as pessoas desanimaram, decepcionaram com templos. Então muitos irmãos me pediram, pastor, faz uma ceia online. Eu sou contra e sou mesmo a favor. Sou a favor de fazer uma chamada de vídeo, uma ceia online, tipo assim, eu tenho irmãos que moram em São Paulo, por exemplo, que eu conheço, o irmão Jefferson, conheço a irmã Lia, a irmã Beatriz, já batizei a Beatriz aqui na nossa cidade. O irmão Jefferson trouxe a irmã Beatriz aqui, nós batizou. Então eu fazia uma ceia online chamando o irmão Jefferson, a irmã Beatriz e a irmã Lia. Eu faria uma chamada de vídeo aqui e fazia uma ceia com eles. Sem problema nenhum, porque eu os conheço. Eu conheço eles. Agora, como que eu vou fazer uma ceia online? Pela internet, ali, pelo notebook. Vou fazer uma ceia geral, onde eu não conheço as pessoas. Vai ter pessoa que vai participar da ceia em pecado, em adultério, fumando, bebendo. Vocês vão estar entendendo? Então eu sou contra esse tipo de ceia. Mas se for uma ceia individual, eu faço, não tem problema. Eu tenho a irmã Elizabeth no Rio de Janeiro, que é uma bênção de Deus, que já me pediu para fazer essa ceia. Eu faria com ela, eu chamaria ela numa chamada de vídeo e nós faria essa ceia. Ela pegava lá o vinho e o pão e nós consagraria esse pão e esse vinho daqui e ela poderia participar sem problema, como eu já fiz na nossa igreja. A irmã não foi para a igreja porque estava doente, eu chamei ela numa chamada de vídeo e consagrei o pão e o vinho e eles participaram lá na casa deles, sem problema nenhum. O que eu não sou a favor é de uma ceia geral. Vamos fazer uma ceia geral, dia tal. Vai ter uma ceia geral no meu canal aqui. E essas pessoas que estão participando do outro lado, eu conheço elas? Não conheço. Eu posso estar dando ceia para gente amigado, para gente bagunçado, bebendo cachaça, gente sem ser batizado. Vocês vão estar entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Nenhum de vós quereis ser mestres, porque receberão mais duro juízo. Eu tenho muito medo disso, irmão, de ser mestre. Eu nem queria ser mestre. Deus me chamou, fazer o quê? Uma vez obreiro, obreiro para sempre. Não tem como voltar, não. Amém, meus irmãos? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou avisar os irmãos que eu não estou fazendo live, porque o meu notebook está com problema. Eu não consigo arrumar. Eu sou muito leigo nesse negócio. Então está com problema e eu não consigo arrumar. Por isso que eu não estou fazendo live.
Então a gente está aqui deixando essa mensagem aqui de final de ano aqui aos irmãos. É a última mensagem, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o áudio da campanha Jesus Cristo Venha Nos Buscar. E a última mensagem desse calendário falso. Que na verdade o ano não termina hoje, né? Na verdade o ano não termina 31 de dezembro. Isso não é bíblico. Isso aí é coisa de padre, de gregoriano. Não tem nada a ver esse calendário com o calendário bíblico citado em Êxodo 12. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.